Salve, salve, tricampeões mundiais! Jason is back! Jason tá de volta ou não tá? Vamos parar de se iludir, né? A gente somos São Paulinos, amamos o nosso clube, mas o Jason não voltou, tá? A gente, na verdade, o que representou o clássico Sansão? Quem viu o jogo ontem na Vila Belmiro viu que foi talvez um suspiro para o Fernando Diniz, para a torcida, mas o São Paulo continua naquela mesma inconstância, na mesma instabilidade que tem acontecido praticamente o campeonato inteiro, né? Exceto no começo lá do Campeonato Paulista, que a gente tinha um pouco mais de consistência, chegamos na final. O time oscila muito, sobe e desce, sobe e desce. E vou tentar passar para vocês um pouco do que eu achei do jogo, análise que eu ouvi de vários comentaristas, né, analisando todo o jogo lá na Vila Belmiro. Então, infelizmente, o Jason ainda não voltou. Agora, o nosso objetivo, né, o nosso maior sonho para o ano que vem, para 2020, é que a gente tenha pelo menos um pouco, né, recuperar um pouco daquela força que a gente tinha uns anos atrás. Poxa, como você via como o corintiano, o palmeirense, o flamenguista, como eles tinham medo de enfrentar o São Paulo, né? A torcida já ia sabendo que ia ser muito difícil conseguir segurar a gente. Hoje em dia, se você tem um amigo corintiano, palmeirense, santista, flamenguista, eles já vão dando risada quando vão enfrentar o São Paulo, porque a chance deles ganhar é muito grande. Quem não ganha de um time que está 10 anos sem ganhar nada? Então, a gente virou saco de pancada, infelizmente, essa é a realidade. Temos que agradecer ao Leco, né, ao Raí, lá a turma de trás também, né? Final do Juvenal, Carlos Miguel Aidar, né, o maior ladrão aí que presidiu São Paulo nesse tempo, pelo menos que a gente tem ciência. O Leco, covarde, não conseguiu nem expulsar o Aidar, só quer saber de poder, fazendo uma administração péssima. Mas vamos entrar no jogo, né? Ontem o jogo, pro Diniz, era importantíssimo, porque uma derrota ontem na Vila Belmiro provavelmente ia levar a demissão do Diniz. Ele estava por um fio. E quando acabou o primeiro tempo, Santos 1-0, São Paulo sem chances reais de gol. Eram 45 minutos para o Diniz permanecer no São Paulo, ou permanecer mais algumas rodadas, pelo menos no São Paulo, ou cair no final do jogo. Porque 3 derrotas para um técnico estagiário como é o Diniz é fim de linha. A gente sabe disso. Ainda mais no São Paulo, que o senhor Raí fala que existe um planejamento. Planejamento é não perder 3 jogos. Se perdeu 3 jogos, acaba o planejamento, vem um novo planejamento. Nunca é um erro de planejamento, né? Raí, Leco, nunca disseram isso. Nossa, nós planejamos errado, nós contratamos errado, nós apostamos errado. Não. O planejamento está certo. Infelizmente, os resultados não vieram. É sempre o mesmo papo. É que nem o PT admitir culpa, né? Uma coisa é impossível, né? Vai olhar para os próprios erros? Nunca. E a gente tem um petista lá, né? Que é o senhor Raí. Então, o que foi o jogo ontem na Vila Belmiro? Vocês assistiram o jogo? O que vocês acharam do jogo aí? Comentem aqui embaixo. O que vocês acharam do jogo? O São Paulo realmente, no segundo tempo, é o São Paulo que vai jogar depois, agora contra o Ceará, contra o Vasco? Ou vai voltar a ser aquele São Paulo do primeiro tempo, que leva um gol, tem muita mais chance de levar o segundo, o terceiro, não cria chance real de gol? Essa é a instabilidade que a gente vive esse ano. Tudo leva a crer que a gente vai continuar nessa oscilação. E a gente tem uma tabela difícil daqui para frente. O São Paulo foi enfrentar o time do Santos, São Paulo, um time que... O time deles é muito rápido, é objetivo, não tem esse negócio de tic-tac, de voltar lá pro goleiro, de ficar 1 milhão de anos com a bola lá atrás, correndo risco, como o professor Jardim tanto gosta de fazer. O time do Santos é um time
veloz. É um time rápido, é um time que vai para cima, ainda mais lá na Vila Belmiro, eles estão em terceiro no campeonato, estão muito bem. Com um time, né, peça por peça pior que o time do São Paulo. O São Paulo tem mais jogadores decisivos, mais qualificados. Então, o Santos começou indo para cima do São Paulo, apesar do São Paulo não estava tão mal no começo do jogo. Mas aí, quando você aposta em jogadores como o Jusilei, você vai buscar o cara, um ex-jogador em atividade, não é à toa que o Jusilei estava afastado do São Paulo, não é à toa. Mas um estagiário que chegou agora na casa, que quer colocar a assinatura dele no time, foi lá buscar o Jusilei. Parece que ele não viu nenhum jogo do Jusilei entregando ano passado, no final do campeonato. Vocês lembram aquele jogo contra o Vasco? O Jardim já estava no comando. O Jusilei lá em São Januário quis dar um passe olhando para o lado, assim, a lá Ronaldinho Gaúcho, levamos o gol do Vasco, depois 2-0. O Jusilei é esse jogador aí, né? É esse jogador que, se tivesse alguma qualidade para jogar futebol, por que ele estava treinando numa academia lá no Rio de Janeiro? Ué, não tem, ninguém entende de futebol, nenhum Luxemburgo, nenhum Mister, Renato Gaúcho quis buscar o Jusilei lá, por quê? O Jusilei não serve mais para o futebol atual, velho, pesado, boi cansado. E o Jardim, vamos recuperar as pessoas. Nossa, que injustiça que fizeram. Injustiça estão fazendo com o torcedor de São Paulo. O Jusilei fudeu a nossa pré-Libertadores, o estagiário, o Jardine 2. O Diniz é o Jardine 2. Isso ele não vê. Vamos recuperar as pessoas. Nossa, ele foi crucificado, né? Ah, fudeu o São Paulo, porra! Era para mandar todo o time embora. Depois que a gente perdeu aquela pré-Libertadores. Todo o time. É o mesmo erro do estagiário 1, que era o Jardim, agora o estagiário 2, o Fernando Diniz, está cometendo. Quer buscar um cara que não serve para time nenhum, que toda vez que jogou no São Paulo a gente ficou totalmente sem volante, e que falam, ai, nossa, como ele é um jogador primoroso, como ele sabe dar um passe entre as linhas, como ele é bom de toque de bola. Todo mundo passa por ele como quer, um boi cansado. É como se fosse um cone ali na frente dos zagueiros. O que vai acontecer? Vai levar gol. Você acha que o gol do Santos aconteceu como? A bobeada do Jusilei, com 100 quilos, né? 200 anos, tentando dominar. Você vê ele andando em campo e fala, nossa, parece que foi um torcedor que invadiu o campo, né? Porque você não consegue nem correr como um jogador. É um ex-jogador em atividade, o Jusilei. É uma piada. É uma piada colocar um cara desse para jogar futebol. Mas tudo bem, perdeu a bola, o Arboleda fez um pênalti ridículo. Incrível como o Arboleda consegue falhar em lances capitais e jogos importantes, hein? Jogo grande, lance capital, faz cagada atrás de cagada. Aquele gol do Wagner Love lá no final do Campeonato Paulista, né? Como é que consegue perder uma disputa para um cara de 35 anos? O Arboleda tem 26, 28. Jogo contra o Palmeiras, entregou o gol lá na Allianz, levando uma goleada. E agora contra o Santos, né? Por sorte, o time reagiu no segundo tempo. O Santos também não jogou bem no segundo tempo. Não dá para dizer quanto que o São Paulo cresceu, porque quando o outro time também não joga, fica mais fácil, né? Agora, se fosse São Paulo jogando bem, que fez o Santos não conseguir jogar, isso é uma outra história. Então, o São Paulo, com o Jusilei em campo, é lógico, quando deu a escalação, a gente já sabia que o Santos ia meter gol, né? Mas o Jusilei, boi cansado, protegendo a nossa defesa. É lógico que não ia dar certo. Então a gente não conseguia sair. Ficava aquele... É aquilo lá. Estamos com a bola. Estamos com a bola, sem fazer porra nenhuma com a bola. Passa do lateral pro Jusilei volta pro Volpe, vai pro Arboleda, volta pro Volpe, vai pro Jusilei não consegue. Demora 1000 anos para dar um passe, porque é um boi cansado, velho, não serve mais para jogar futebol. Nem no showball acho que ele pega titular. E aí, claro que não tem jogada. Quando o Jusilei vai conseguir pensar em dar um passe, cara, o Santos inteiro já tá lá atrás, já marcou todo mundo. Então, logicamente, o Jardine, como uma medida desesperada, porque não quis morrer abraçado com o Jusilei, já tá morrendo abraçado, né? Porque o Jusilei, 2 jogos, 2 últimas derrotas, estava perdendo o terceiro jogo com o craque Jusilei, o toque refinado, joga de terno. E aí no intervalo o Jardim falou, tenho 45 minutos aqui para ser demitido, vou fazer alguma coisa diferente. Vou desfazer a merda que eu quis fazer.
Vou tirar o Jusilei, colocou lá o Lisiero, outro nível de futebol, né? Você bota um time móvel ali no meio de campo, pô, Tietê junto com o Lisiero, Igor Gomes, Daniel. Pô, aí o jogo começou a fluir. A gente tava começando a sair com alguma velocidade, a gente conseguia recompor também quando perdia a bola, né? Porque o boi cansado do Jusilei é praticamente um cone ali, é mais fácil passar por ele do que pela minha avó. Então a gente começou a jogar bem no segundo tempo, tivemos vários ataques perigosos. Infelizmente o Pablo tá numa fase assim horrorosa, né? Nossa, para sair um gol ali é terrível. Mauro Cubaca, né? Então é um jogador que dá saudade do Luiz Fabiano quando você vê o Pablo jogar. Perdeu uns 2, 3 gols ali, né? Mas também assim, brigou muito. Entre ele e o Pato, né? O Pato que não mostra indignação nenhuma, não tá no banco de reservas desse time medonho, né? O Pato chegou a ser banco do Raniel. Aí se o cara não tem, aí mostra que o cara realmente não tem nível de dignidade, né? Porque o cara aceitar uma situação assim é um, desculpa o termo aqui, mas é um cara que não tem um mínimo amor próprio, né? Não tem respeito pela própria história, pela carreira. Fim melancólico do senhor Pato aí. Não sei o que faremos com ele ano que vem, né? O Diniz, o melhor psicólogo do mundo, foi logo na primeira entrevista dizer que o Pato é jogador de Copa do Mundo, que ele é um craque, que não sei o que, inflou o ego do garoto, né? Olha o quanto que ele tá jogando. Nem quando suspende o Pablo, entra mais o Pato, né? Fez jogos aí horrorosos, realmente, né? E Pato é aquilo lá, né? A gente não consegue explicar. É um bom coadjuvante quando você pega o time inteiro bem, quando tinha lá um Kaká em 2014, outros jogadores, um técnico que não era um estagiário, né? Como o Muricy, ele jogava. Ele era um bom coadjuvante, conseguiu meter bastante gol. Foi a melhor temporada dele. Fora isso, querer que o Pato seja a estrela do time, isso não aconteceu em time nenhum. Ele tá com 30 anos, não vai acontecer agora. Então o São Paulo melhorou muito no segundo tempo, a gente tem que apostar mais nesse time, né? Agora vai voltar o Antony. Então o Daniel Alves jogou bem no meio ali, jogando pela ponta, né? Sem a bola ele cobria ali, marcava na segunda linha pela direita. Com a bola ele tinha liberdade para flutuar, para ir pelo meio, para armar pela esquerda, pela direita, aparecer de surpresa na área. Tanto que foi assim que ele fez o gol, roubou uma bola, chegou na área como elemento de surpresa e fez o gol. Então o Daniel Alves representa realmente é um jogador diferente do time, né? E vai ter que jogar. Agora, vai voltar o Antony para esse próximo jogo, provavelmente, né? A gente vai enfrentar agora. A gente tem talvez, nesses próximos 5 jogos, a tabela um pouco mais complicada do que os outros. Eu penso o seguinte, tem G4 ou G5. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, que eu acho que é bem possível, dá uns 60, 40 aí pro Flamengo, daria uma possibilidade maior pro Flamengo por causa dessa fase, ser campeão em cima do River. Aí o G5 entra direto na fase de grupo da Libertadores. Aí é a nossa chance, nós estamos em quinto. Hoje o Corinthians e o Internacional empataram, eles estão com 50, nós estamos com 53. Agora, nas próximas 2 rodadas, a gente tem, teoricamente, nossos confrontos contra times mais fracos. É aí que São Paulo se complica. Quem vê a história de São Paulo no Campeonato Brasileiro, CSA, Goiás, é aí que a gente se ferra. Então a gente vai enfrentar agora na próxima rodada o Ceará fora de casa. Se você não ganhar do Ceará fora, o Ceará acabou de perder da Chapecoense, o último colocado do campeonato. Se você não ganhar do Ceará, amigão, você não merece nem ir para pré-Libertadores. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Então vai enfrentar final de semana que vem o Ceará, fora de casa, lá no Castelão. E na outra quinta-feira pega o Vasco em casa. O Vasco do Luxemburgo que segurou o Flamengo. Então, eu acho que a dificuldade de segurar esse ataque de São Paulo, que é o pior ataque dos últimos 10 anos, que não consegue meter gol em ninguém, é um pouco mais fácil do que segurar Gabigol, Bruno Henrique, etc. Então, se a gente quer se manter no G5 para tentar uma vaga direta, e o Grêmio perdeu hoje, estamos a 3 pontos do Grêmio. Então, assim, se a gente ganhar 2 jogos seguidos, até é possível que a gente chegue. Eu acho que a gente não vai terminar na frente do Grêmio. Mas se a gente tentar chegar nessa meta, pelo menos a gente garante o G5.
E aí, se o Flamengo for campeão, a gente entra direto na fase de grupo. Qual que é o problema de não entrar na fase... Ah, mas vamos para a pré-Libertadores. A pré-Libertadores, além de eliminar a gente esse ano, também com o estagiário, ano que vem provavelmente vai ser o estagiário 2, que é o Jardim. O grande problema da pré-Libertadores, além de ser 2 fases, é que ano que vem, se o River não for campeão da Libertadores, o River também vai para a pré-Libertadores. Você imagina o São Paulo pegar como estagiário, professor Diniz, enfrentar o River Plate do Galhardo numa pré-Libertadores. Eu não preciso nem dizer o que vai acontecer nisso aí, né? Um time como o São Paulo enfrentar o River Plate, esse São Paulo, né? Esse São Paulo que a gente está vendo nos últimos 10 anos aí, né? Exceto um ou outro ano aí, 2016 com o Balsa, que a gente enfrentou o River realmente, tinha um Caleri, né? Então, exceto alguns lampejos aí de São Paulo, esses últimos 10 anos foram desastrosos, né? Então, agora a gente tem 5 jogos pela frente. Só que os 2 primeiros, teoricamente, são os mais fáceis, que você deveria garantir 6 pontos. Ceará fora e Vasco em casa. Depois você vai enfrentar o Grêmio fora. Grêmio fora. Você acha que o São Paulo vai tirar ponto do Grêmio lá no Olímpico. Depois o Inter em casa, briga direta na penúltima rodada. E na última rodada o CSA fora de casa. Então tem 2 jogos difíceis depois. E confronto direto. E o São Paulo... A gente não está confiando no São Paulo. Ah, fez o segundo tempo bom, primeiro tempo ruim. Mas o Diniz, toda a entrevista é isso. Ah, nós jogamos 35 minutos bem, depois no segundo tempo nós jogamos mal. Ah, nós jogamos um jogo bem, depois outro jogo nós jogamos mal. Porra, mas tá assim já, porrada de tempo, cara. O ano inteiro isso aí, há 10 anos é isso aí. Então, por que a gente vai acreditar que agora o São Paulo vai meter 5 jogos bons? É difícil, é muito difícil. A torcida é a única coisa que pode fazer o time ter alguma esperança de chegar nessa fase de grupo da Libertadores. A gente não vai deixar de confiar, de torcer, mas vamos cobrar esses caras. Vamos cobrar esses caras, né? Raí, Leco. O Raí tem contrato até o final do ano. Sinceramente, assim, talvez o maior ídolo da história de São Paulo. História como jogador incrível, né? Um jogador bicampeão mundial, aliás, bicampeão da Libertadores. Mas assim, o que ele fez pelo São Paulo como jogador foi uma história difícil, né? Olha o Flamengo aí, tá tentando ganhar uma Libertadores depois de 38 anos. O Raí foi lá e ganhou 2 Libertadores. Então, a gente tem que respeitar a história dele como jogador, isso nunca vai ser apagado, por pior gestão que ele faça. Mas vamos convir que ele fez uma péssima gestão. O perfil dele não é um perfil bom para ser um diretor, um gestor de futebol. Primeiro que ele é um cara socialista, né? Um cara mais comunista, socialista. Ano passado o time estava lá com a Gui, sofrendo, tal, mas estava em quinto e tal. Ele estava mais preocupado em virar voto para o Haddad na eleição, esse comunista, socialista, que quer fuder o Brasil, do que com o São Paulo. Acho que foi esse ano passado. O São Paulo no clássico lá, perdeu pro Corinthians, ele estava em Roland Garros, tirando fotinho lá, vendo tênis. O Raí foi um desastre como diretor de futebol. Ele fez contratações caríssimas, endividou o clube com pouco ou nenhum resultado dentro de campo. Ele é aquele cara socialista que quer investir no futebol feminino, no basquete. Você vai falar, legal. Legal depois que o São Paulo ganhar alguma coisa no futebol. Porque se você quer tirar o foco, né? Ah, não é só futebol, vamos investir nisso. Ele está tirando o foco da coisa mais importante e que há 10 anos a gente não faz bem. O Leco é uma vergonha, deveria ter impeachment do Leco, porque é um absurdo o que ele faz, a gente não ganha título nenhum. O time voltou a se endividar, o São Paulo vai ter que vender jogadores aí, Antony, Luiziero, alguém para não ter uma dívida tão grande no final do ano. Colocaram esse ano um estagiário no começo do ano, fudeu o time na pré-Libertadores. Depois trouxeram um técnico doente, com arritmia, que precisava 2 meses para voltar pro futebol, Cuca. Time sério que faz essa porra. Aí demitiram o Cuca para trazer um estagiário que tinha sido demitido de outra empresa menor, do Fluminense. E já tinha sido demitido do Atlético Paranaense. Então, assim,
Cara, é inadmissível saber o que passa na cabeça do Raí. Mas por que ele trouxe o Fernando Diniz? Porque o Daniel Alves pediu, porque um banana na direção do futebol do São Paulo, ele não tem ideia própria, ele não tem planejamento, ele não tem capacidade, ele está mais preocupado com, pô, será que vai ter ditadura no Brasil? Nossa, o Bolsonaro, extrema-direita, meu Deus, quer abraçar o Haddad, né? O negocinho dele é ficar ali no Projac, batendo papo com o Zeca Camargo, tentar virar voto pro PT em eleição. Isso que um socialista faz, é isso que um comunista faz. Agora, o salário do Raí tá caindo todo mês lá, 160 mil. O time perdeu, o time ganhou, cai o salário fixo lá, 160 mil. Li no blog lá do Alexandre Zanqueta, 160 mil reais por mês. Fez bom trabalho, fez mau trabalho, não interessa, vai pingar. É isso que comunista faz, é como se ele tivesse um cargo lá na Petrobras e fosse do PT. O salário tá pingando sempre, independente da empresa dar prejuízo, dar lucro, ter roubalheira, não ter, vai ter o salário para ele viajar para a França, para ele fazer campanhazinha do PT, né? Então, isso aí. Fora Raí, fora Leco, respeitando, claro, a história do grande ídolo Raí. Como diretor, não serve para São Paulo, já provou. Tem ideologia de esquerdista, não serve para fazer um planejamento, já provou na prática. A gente deixou o time endividado aí, sem resultado nenhum no futebol. Fora Raí, fora Leco, reformulação no elenco, fora Diniz, né? Nem que vença essas 5 rodadas aí, não dá, um estagiário. Pelo amor de Deus, vamos cair na pré-Libertadores com esse cara. Então não dá. Vamos trazer um técnico estrangeiro decente ano que vem para fazer um bom trabalho, talvez voltar o Osório, trazer algum cara que tenha o respeito dos jogadores, que tenha história, né? Não um cara que está começando agora, que nunca ganhou nenhum título, para dirigir uma empresa como o São Paulo, do tamanho do São Paulo. Voltaremos a ser o Jason em algum dia? Difícil prever, hein? Com esse presidente que a gente tem aí, o Leco, vamos torcer para ver o que vai acontecer nas próximas eleições, né? Porque tá difícil, tá complicado, não adianta a gente se empolgar muito. A gente é bipolar, né? Nossa torcida, a gente ganha um jogo, já se anima demais, mas em 10 anos a gente tá vendo isso aqui, ó. Difícil. Vamos ver o que vai acontecer agora nas próximas rodadas, tentar segurar uma fase de grupo da Libertadores e reformular muita coisa pro ano que vem, presidente, diretor, técnico, jogadores. Boa sorte para nós, somos trimundiais, coisa que o Palmeiras está buscando o primeiro título ainda, o Flamengo tem um título, né? Então a gente tem muita história. Respeitem a nossa história. Leco, Raí, respeite o cargo que você está ocupando. Respeite esse cargo. É muito diferente ser jogador. Socialismo, comunismo, na presidência, na direção de um clube como São Paulo, isso é falta de responsabilidade. Diniz, pare de fazer merda. Devolva o Jusilei lá pro campinho de Cotia. Jusilei não é jogador para São Paulo, esse ex-gambá, que nos fudeu em muitos campeonatos, em muitos jogos. Estude a história de São Paulo, estude por que jogadores foram retirados do elenco, foram treinar fora, antes de querer ser o psicólogo do bem aí, o cara que vai recuperar o jogador, o amiguinho, né? Porque se você não tira o Jusilei no meio do jogo ontem, você estava fora de São Paulo hoje. Você não era mais técnico de São Paulo. Respeite a nossa torcida, respeite o nosso clube, tá? Nós somos muito maiores aí que qualquer um, individualmente, qualquer um de vocês aí. Se você pensa em ser um bom técnico, Diniz, comece a ouvir mais, querer fazer menos. Pare de fazer merda. A torcida tem muito mais conhecimento do Clube de São Paulo do que você. Você devia ouvir um pouco a torcida, prestar um pouco atenção nisso, antes de começar a querer dar assinatura, trazer jogador que vai mudar o elenco, recuperar jogador. Social, refazer injustiças. Injustiça é o torcedor do São Paulo ficar 10 anos sem comemorar nada. Isso que é uma injustiça. É esse cara que paga o teu salário, o salário de todo mundo aí. Domingo, vamos ganhar do Ceará. Tô apostando nisso.
depois vamos ganhar do Vasco, vamos arrancar uns pontos contra o Grêmio, vamos ganhar do Inter. Acho que uma nova fase, 2020 tem que ser diferente pra gente, porque a torcida do São Paulo é diferente. Não por causa dos caras que estão lá, não. Esses jogador, diretor, presidente, não esses caras. A torcida do São Paulo é capaz de recuperar o São Paulo. A torcida do São Paulo. Só a torcida. Só a torcida. A torcida por si só é a única capaz de mover e mudar o São Paulo, de fazer o São Paulo voltar a ser um time respeitado. Ótima semana para vocês aí. Não vai ser esse ano, talvez nem no outro. O Jason vai voltar. Em algum momento o Jason vai voltar, porque a nossa história é grandiosa, a nossa história é gigante. Como diz o Muricy, aqui é muito grande, São Paulo é gigante. Tem que ter essa noção. Tem que saber, tem que respeitar que o negócio lá é gigante. São Paulo é gigante. Isso aí. Abraço, ótima semana, pessoal!